Olá, que bom estar com você. É uma grande oportunidade falarmos sobre família. As famílias humanas são, de modo geral, vistas com as suas imperfeições. Esta semana especial nós vamos tratar de famílias imperfeitas, onde os indivíduos mais vivem as realidades humanas. Você, seja lá onde for que você esteja, você tem relações familiares. E por tê-las, você vai perceber que são imperfeitas as pessoas que vivem com você. Qual a razão que nós percebemos esta imperfeição? A base do nosso problema é essa percepção. Se não percebêssemos, não exigiríamos nada e não tampouco esperaríamos alguma coisa. A razão pela qual percebemos é porque somos seres inteligentes com capacidade livre de pensar e agir. De onde vem essa responsabilidade? Então, o tema de hoje exatamente é esse. Onde tudo começou. Começou exatamente com o Criador, com aquele que planejou a nossa vida, que planejou a nossa existência, que deu sentido a um ser parecido com Ele. Ele disse que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O livro de Gênesis, no capítulo 1 da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 27, diz Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O capítulo 27 diz, fez Deus o homem, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. A imagem de Deus é o seu caráter. O caráter de Deus é a sua capacidade moral, é o que Ele é como ser perfeito, justo. E quando você analisa o seu caráter, você está falando do mesmo assunto. Quando fomos criados, a perfeição estava presente. Porque no fim da obra da criação, o livro do Gênesis, no capítulo 1, 31, diz, viu Deus tudo o que havia feito e estava muito bom. Na linguagem bíblica, na verdade, era perfeito. Deus perfeito, criando obras perfeitas com seres inteligentes perfeitos. Agora veja, você foi criado perfeito, eu também fui, na pessoa de Adão e de Eva. Só que exatamente por ter essa liberdade de escolha, o ser humano se tornou independente para agir. E essa independência trouxe um grande benefício, o privilégio da liberdade, e uma grande responsabilidade, as consequências. Nem sempre estamos preparados, nem sempre estamos cientes disso, nem sempre podemos perceber que cada escolha tem uma consequência. Naquela ocasião, os dois eram perfeitos, o seu Criador perfeito. Então é lógico, no nosso DNA está a ideia da perfeição. Eu não gosto de imperfeições, eu não gosto que os outros pratiquem imperfeições. Nós vemos a perfeição necessária, tanto em nós quanto nos outros, porque em nosso DNA fomos assim criados. Quando a desobediência, quando a escolha da desobediência dos nossos primeiros pais aconteceu, a primeira coisa que eles perderam foi o caráter perfeito. Isto é, não havia mais inclinação só perfeita, só positiva, só correta. Daquele momento em diante, o homem e a mulher agora tinham inclinações negativas, imperfeitas, para o mal. Daí nasce o nosso problema, daí surge nossa grande dificuldade. É por isso que nós temos essa consciência real da imperfeição e uma busca constante do perfeccionismo. O perfeccionismo é um defeito de caráter, é uma defecção humana, de percepção, de sentimentos. É como nós analisamos os outros. Nós temos que lembrar que o perfeito é Deus, o perfeito é Jesus Cristo. Mas precisamos analisar um pouquinho mais esse aspecto de como chegamos a este ponto. Por que temos esta tendência? Eu trabalho com aconselhamento. E toda vez que um casal chega para mim para tratar de um problema de relacionamento, seja dos dois ou da relação familiar, com filhos às vezes, também trabalho com filhos pré-adolescentes, adolescentes, jovens ou adultos. Quando trabalho com essas pessoas, uma coisa eu percebo logo de início, cada um deles, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja a filha, seja o marido, seja a esposa, cada um deles chega para mim com uma coisa certa, eles sabem onde está o erro. Ele sabe onde está o problema, no outro. Esta é uma marca registrada dos seres humanos logo após a desobediência. Assim que Deus entrou no jardim e falou com Eva e Adão, perguntando onde eles estavam, a pessoa com quem ele se dirigiu primeiro foi Adão. Onde estás? Adão disse, me escondi, fiquei com medo. Medo por quê? Estava nu. Deus fez uma pergunta para ele. Mas quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que eu te disse que não comesse. Adão não deu a resposta
a pergunta que Deus fez. Adão simplesmente transferiu responsabilidades. Ele disse, a mulher que tu criaste, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Responsabilidade transferida em primeiro lugar para Deus que criou a mulher e em segundo lugar para a mulher que deu para ele aquilo que estava sendo usado. A nossa tendência à transferência da responsabilidade é natural. Todos nós temos isso. Não importa as características da sua personalidade, da sua individualidade, você tem essa tendência. Essa tendência vem da sua imperfeição com uma base que deseja, que precisa ser perfeito. Eu preciso ser perfeito. Você precisa ser perfeito. Então você tem uma tendência de descobrir as imperfeições. As que são suas, você percebe menos, porque você analisa suas intenções. Quando eu considero as minhas intenções, o meu erro não é tão errado. Eu tinha boas intenções, eu queria acertar. Quando, porém, eu vejo o ato do outro, eu faço uma transferência de intenções. Se ele fez algo que não me agrada, eu o vejo como alguém que quis me atingir. E nesse momento, eu já analiso suas ações a partir de um pressuposto das suas intenções. Só que a palavra de Deus nos ajuda muito. E eu quero fazer uma correção em alguns conceitos que nós temos sobre a análise da Bíblia. Por exemplo, muitas pessoas no mundo evangélico presente, o mundo cristão, na verdade, adoram ver os textos do Novo Testamento, destacam o Deus revelado em Jesus Cristo como um Deus longânimo, bondoso, amigão, que vivia, conversava e se relacionava, interagia com pecadores. E aparentemente o Deus do Antigo Testamento é aquele que executa juízo, executa sentença de morte, um Deus mais exigente, mais severo. Pois eu quero trazer uma boa nova para você, importante nova. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A descrição desses 3 versos mostram exatamente a extensão do envolvimento de Jesus com a criação. Mas por que eu estou falando de Jesus, se apenas está sendo usada a palavra verbo, ou a palavra, em algumas traduções diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. O verso 14 do capítulo 1 é a chave. Então, João, capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, o Deus agente na criação era exatamente o Filho, era Jesus. Opa, então não temos surpresa, não temos novidade, nós não temos um Deus do velho e um Deus do novo, nós temos um Deus único, atuando na nossa vida, manifestado entre nós em 3 pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Com quem estamos lidando quando falamos sobre o Deus Criador? Estamos falando do agente que foi descrito no Evangelho de João. O agente quem era? O agente era Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos fazer aqui uma parada e uma reflexão. Nós não temos 2 deuses. Nós não temos um Deus severo e um Deus magnânimo. O que nós temos é um Deus de amor o tempo todo tentando ensinar para nós lições de que a imperfeição, embora exista, ela não é parte do seu plano original. E é por isso que nós não nos conformamos com a imperfeição. Mas há um foco que Jesus insiste conosco e Ele nos dá uma bem-aventurança. Eu quero passar para você no início dessa semana esta bem-aventurança. Porque bem-aventurança, na verdade, em nossa linguagem de hoje, seria felizes. É aquele texto de Jesus, bem-aventurados que fazem isso, bem-aventurados que fazem aquilo, bem-aventurados. Essa palavra traduzida para uma linguagem mais moderna, diríamos felizes. Então, o texto de que me refiro está no capítulo 5 de Mateus, e ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Presta atenção nesse verso. É Jesus dando uma mensagem, ressaltando a importância e dizendo, felizes, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É muito comum no contemporâneo mundo que vivemos, se ver
manifestações populares, manifestações de grupos defendendo seus interesses, suas justiças, defesa dos pobres, dos grupos minoritários. Movimentos, a década de 60 foi marcada nos Estados Unidos por movimentos de defesa da mulher, um movimento aparentemente de revolta, de rebelião, mas grande resultado deu ele ao longo do tempo. As mulheres foram vistas de modo diferente, foram inseridas no mercado de trabalho. 60, 50, 60 anos, não, 60 não, mas vamos aí, 40, 50 anos depois, as mulheres estavam colhendo os benefícios disso. Muitas pessoas, quando olham isto, na hora pegam o texto de Jesus e se identificam. Ah, entendi. Então, fome de justiça é aquele que luta pela justiça em algum lugar, em alguma pessoa, em algum ambiente. Então, vamos pensar aí agora. Neste caso, no meu caso, como eu quero estar coberto pela bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, já sei. Eu vou lutar dentro da minha casa pela justiça lá. Eu vou lutar na minha casa pela perfeição. Esta batalha está equivocada, porque este verso não diz respeito a estas pessoas, nem a esta ênfase. Vamos repetir o texto. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então vamos olhar. Aonde está esta fome e aonde está esta sede? A fome está em mim. Eu não me conformo de ser imperfeito, eu não me conformo de ser injusto, eu quero justiça em mim, eu batalho por isso, eu preciso disto, eu estou extremamente inconformado com as falhas do meu caráter, com condutas que já mesmo eu reprovo. Às vezes ofendi meu filho, às vezes ofendi minha esposa. No caso dos filhos, às vezes tratei mal o meu pai, uma pessoa que cuidou tanto de mim, que a Bíblia diz honrar pai e mãe. Por que às vezes eu não consigo honrá-lo? Por que às vezes eu me saio mal com ele, trato ele de uma maneira inadequada? A minha mãe, que é tão carinhosa, prepara o de jejum, cuidou de mim quando ainda tinha fraldas, e agora eu reajo, porque estou insatisfeito com coisas que ela faz, e ela realmente está errando. Ela mesmo pode estar falhando com você, porque ela é imperfeita, mas a fome e a justiça que Deus está dando a bem-aventurança, ou tornando felizes, é a fome e a sede que está dentro de você. É quando se diz, mas eu não podia ter feito isso com ela, eu não quero fazer isso com ela, o que é que eu faço para poder superar isso? Como é que eu lido com a minha própria tendência imperfeita ou de imperfeição? A palavra de Deus nos ajuda mostrando que nas promessas da Bíblia existem três pontos ou três coisas importantes para que você possa desenvolver isso. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, ela diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus enviou os profetas, escolheu instrumentos para nos dar o conhecimento da sua vontade, da sua palavra, para que vivamos a justiça. Deu-nos o poder, através do Espírito Santo, para podermos aplicar esta palavra e vivê-la. É muito fácil os seres humanos, os cristãos, colocarem o conhecimento da palavra no nível do intelecto. Muitas pessoas acham que quando elas conhecem a Bíblia, elas já por si mesmas são capazes de fazer o que ela diz. A compreensão da Bíblia, em primeiro lugar, é intelectual. Depois ela é aceita, é quando você diz eu quero. Necessariamente, alguém não está dizendo eu gosto, porque normalmente quando nós estudamos a Bíblia, ela se choca com algo que o nosso egoísmo prefere. Ela se choca, mas nós dizemos eu quero. Eu quero não significa ainda eu gosto, só para reafirmar. Então, quando eu estou lutando para fazer algo que é melhor, que é correto na relação com os meus próximos, que seria minha esposa, no meu caso, e meus filhos, eu tenho 3 filhos, se eu tenho filhos, ou no caso de eu ser um adolescente ou um juvenil, seria os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai. Essas são as pessoas mais próximas de mim. São provavelmente as que vão mais provocar a minha natureza
e a realidade do que eu estou conseguindo com essa nova forma de ver a vontade de Deus na minha vida. Porém, nós vemos normalmente que a pessoa entendeu, ela quer, até começa a fazer, mas em pouco tempo ela começa a desfazer isso que planejou. Qual é o ambiente onde você vai e o que você faz normalmente dá mais certo? Ou seja, você erra menos. Todo o ambiente estranho. O que é estranho? Que não é o íntimo. No caso, o trabalho não é íntimo. A igreja não é íntimo. Você fala, não, mas eu tenho intimidade com as pessoas. Não, você tem intimidade com uma ou outra, mesmo assim o ambiente é estranho. Você está num lugar estranho, o vizinho é um ambiente estranho, mas você conhece bem o vizinho, conhece, mas no seu íntimo ele é um ambiente estranho, você não se solta com ele. Ao ir relacionar-se com essa pessoa, dentro de você surge um dispositivo de cautela, proteção e cuidado. Nós temos um zelo pela nossa reputação. Reputação é a imagem que os outros têm de mim, que me veem. Isso eu não estou falando da imagem de Deus. A imagem de Deus é o seu caráter. Agora, a imagem que eu preservo na vizinhança, que eu preservo no meu trabalho, que eu preservo na igreja onde eu frequento, essa imagem chama-se reputação. A reputação, só para introduzirmos um esclarecimento, a reputação sem os valores do caráter não vale nada. Vou repetir, a reputação sem os valores do caráter não vale nada. Eu estou lidando, por exemplo, com casais com grandes dificuldades ao longo do meu trabalho, nesses últimos tempos principalmente. Mas eu lidei com 2 casos que me chamaram a atenção e que eu quero partilhar com vocês. Esses 2 casos dizem respeito a uma pessoa num casamento em que a esposa era membro de igreja, era fiel cristã. O marido não era ateu, mas era uma pessoa sem compromisso religioso. Ele tinha hábitos de bebida alcoólica, não era um beberrão, ele tinha o hábito da bebida alcoólica em situações, digamos assim, fim de semana, encontros sociais, ele não tinha restrição a isso. E tinha outras coisas, como o tipo de filmes que ele via, o tipo de programas que assistia, que não tinha restrição. Essa mulher era zelosa, dedicada, muito zelosa com as coisas de Deus, que descobriu no Evangelho, que descobriu na palavra de Deus, que queria seguir. Então, na sua ânsia de querer seguir, ela pressionou o marido para que seguisse também. Ao longo do relacionamento, essa pressão causou um desconforto para ele e ele, em bem pouco tempo, rejeitou a religião da esposa. Não importa a placa da igreja, não importa. Era uma pessoa perto dele, era uma pessoa de frente para ele que mostrava uma religião pretendida. E ele foi contra, ele se fechou a ela, nasceu-lhes um filho. Aliás, desculpem, esse filho já estava com ele, já estava em crescimento. Mas quando esse filho viu a posição rígida da mãe, rigorosa, em querer a perfeição no seu amigo, em busca da verdade, em busca da palavra de Deus, em busca de uma boa religião, essa pressão fez o filho também, por sua natureza, que como qualquer outro é natureza pecaminosa, ele rejeitou, chegou a dizer para a mãe que não queria ser cristão jamais. Ela estava extremamente frustrada, abatida, acabada. Eu tentei ajudá-la a ver que a pressão da religião não produz religiosos. É o ato do amor, é a entrega da compreensão, é que faz com que o outro perceba que Jesus fez diferença para você. Vamos voltar ao original. Nós queremos ser justos, porque fomos criados em justiça. É nosso Pai Celestial justo e perfeito, e eu quero perfeição para mim. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que gostaria de ser mais justo, aquele que quer ser mais justo. E foi Jesus quem disse no capítulo 5 de Mateus 5:48, ele disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Oh, meu Senhor, como é que eu posso? Esta mulher queria ser perfeita. A perfeição não deve ser buscada nos outros, a perfeição deve ser buscada em você. E às vezes a prática de uma conduta doméstica correta nem é a melhor maneira de ser justo e perfeito. Não é mesmo. Às vezes a melhor prática é quando você mostra para o outro tolerância, paciência, compreensão. Você vê que ele fez algo que você não gosta, ou até você vê que ele fez algo errado em relação aos princípios que você conhece, mas você diz, ele não quer fazer isso.
É a natureza dele que faz. Ela não precisa de condenação, ela precisa de apoio a essa pessoa. Ela precisa ser levantada em seu estado de falha e de fraqueza. Eu vou a ela com tolerância, eu vou a ela com perdão. Daí nós vamos encontrar uma condição em que ela consegue perceber que não sou mais eu. O texto de Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente Deus em mim, somente Jesus em mim, será possível eu mostrar algum tipo de controle das minhas injustiças. E daí eu vou ser tolerante com as injustiças dos outros. E fique claro entre nós 2 pontos para nós podermos chegar a uma conclusão. 2 pontos importantes. Número 1, não tenha uma pretensão elevada a seu respeito. Romanos, capítulo 12, no versículo 3, Romanos, capítulo 12, no versículo 3, nessa tradução da Bíblia, chamada Nova Versão Internacional, o texto diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. É aí que nós temos que fazer esse tipo de busca da justiça. Eu vou controlar a visão que tenho de mim mesmo e vou melhorar a visão que eu tenho do outro. Outro texto, outro conselho, está em Filipenses, no capítulo 2. Usando Jesus como modelo da perfeição e da justiça, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de cada um a mesma que houve em Cristo Jesus. Jesus não precisava estar na terra. Jesus viu uma porção de pessoas imperfeitas. Ele veio ao encontro delas, não porque elas fossem perfeitas, não porque elas estivessem agradando a Ele, mas porque Ele viu que elas precisavam dEle para poderem cumprir o agrado de Deus, a vontade de Deus. Ele quer nos ajudar. Ele se fez homem, Ele batalhou entre nós. Ele não precisava, mas Ele humilhou-se, Ele esvaziou-se. Isso quer dizer que o seu conselho, através do apóstolo Paulo, é que eu também me esvazie do meu eu, da minha pretensão de ser. Não é que não esteja certo. Aquela senhora está certa, ela não está errada, mas nós não podemos impor sobre os outros o que nós consideramos certo e fazemos certo. Nós podemos exemplificar com a prática, nós podemos exemplificar com a paciência, nós podemos exemplificar com o verdadeiro amor e mais. Nós podemos ir a estas pessoas e dizer a elas, fica tranquilo, eu te entendo. Você errou, mas eu te aceito, eu quero te ajudar. A aceitação abre a possibilidade de o outro perceber a sua necessidade de salvação, do Salvador e até da sua ajuda. Até da sua ajuda. Então, se você quer ser um agente de Deus na pregação do Evangelho, na conclusão da obra nesta terra, porque Jesus está prestes a vir. Jesus está prestes a vir. E nós precisamos preparar as pessoas. E para prepararmos, temos que começar fazendo o seguinte. Número 1. Eu tenho que me preparar, buscando a Deus todas as manhãs. Essa semana vamos começar a acentuar isso. Agora, concluindo, todas as manhãs, estudo da Bíblia, comunhão intensa. Eu não estou falando do culto familiar, da devoção pessoal, para eu poder me encher da sua palavra. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Esta frase tem que ficar na minha cabeça. Eu preciso ler porque ele escreveu para eu não pecar. Se eu esconder a sua palavra no meu coração, vou me proteger contra o pecado. Que pecado? Da sociedade? Não. Da vizinhança? Não. Da minha casa? Não. O pecado que está dentro de mim. Por natureza. Segundo ponto, eu vou olhar para as pessoas da minha casa e vou revelar a ela tudo que eu tenho de melhor recebido de Deus. Paciência, bondade, tolerância, compreensão, oportunidade. Toda vez que alguém é atacado, ele bloqueia a sua percepção da sua falha. Vou repetir, toda vez que alguém é atacado, mesmo estando errado, esta ação contra ele produz uma reação de defesa que bloqueia a sua capacidade de percepção do seu erro. Ele vai querer se defender em primeiro lugar. E quando alguém faz isso, a percepção do erro desaparece. Se eu, por outro lado, me admito em falha, houve um desentendimento, a falha do outro foi maior que a minha, mas eu me adianto apresentando a minha falha, a percepção da minha falha e do quanto eu quero ajustar-me com ele, acertar com ele. Neste momento, eu abro nele a possibilidade de descobrir a sua própria falha. E se ele não descobrir? Se ele não descobrir, não faça nada. Porque se ele não descobrir e se ele não quiser,
ninguém vai poder fazê-lo sentir-se responsável por algo. Toda vez que eu começo um trabalho, eu digo para as pessoas, não estou procurando nem culpado, nem inocentes. Nós vamos procurar responsáveis. Neste ponto, quem é o responsável? Naquele, quem foi? Se descobrirmos o responsável, ele necessariamente não é um culpado. Simplesmente é responsável. O seu jeito de fazer é diferente. Então veja como o Evangelho, ele acontece mesmo dentro de casa. É ali que se revelam as imperfeições e é exatamente ali, dentro da família, é no nosso relacionamento familiar que nós veremos a declaração: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Toda vez que eu me defrontar com alguém da minha família, por enquanto, nesse momento, esqueça o trabalho, esqueça a sociedade, esqueça a igreja. Pense na sua casa, na sua família. Ali tem um ambiente de imperfeitos. Você é imperfeito, todos os elementos são imperfeitos. Então não seja defensor do perfeccionismo. Não existe uma pessoa que faz tudo certinho, do seu jeito. Não, o jeito é dele ou dela. O jeito seu é seu. Negociem sobre isso, conversem sobre isso e mostrem dentro de casa o Evangelho que produz. Não falsos perfeitos. Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, e eu encerro com esse texto, porque este texto, ele me impressiona demais. Ele me impressiona demais, porque ele vai ser a diretriz da nossa semana da família. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Verso 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Mas vejam o verso 3. Mateus 7, verso 3. Porque você repara no que está no olho do seu semelhante. Jesus não quer que eu seja perfeito. Ele quer que eu sirva o outro com a sua perfeição. Quando ela está em mim, eu tolero, aceito, respeito. Deus te ajude. Que Deus me ajude. Mas veja, é uma batalha. Você vai viver com seres perfeitos e você é imperfeito. Que o Senhor te ajude. E a mim também. Amém.